Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma quarta-feira no nosso podcast da Igreja do Nazareno e hoje nós estamos com o pastor e psicólogo, né, pastor? É isso. Marcos. É uma honra receber o senhor aqui para falar sobre assuntos em relação à psicologia, à área pastoral, à área religiosa e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante aqui. Fala para nós então um pouco do senhor, como que o senhor trabalha, o que que o senhor faz no dia a dia. Bom, sou Marcos, muita gente conhece, né, já da igreja, né, sou pastor da Nazareno Memorial e, e aí eu, nesse meio tempo, né, já sendo pastor, pastoreando, eu fiz um curso, né, um curso de terapia familiar sistêmica e isso me despertou várias coisas. E aí, com uns 45 anos, eu fui para a faculdade de novo, voltei para a faculdade, né? E comecei o curso de psicologia e me formei como psicólogo. E acho que tem sido bem útil, né, no pastoreio ter essas duas linhas, né? Da psicologia, que é mais a humanista, né? Olhando o mundo do ponto de vista humano e olhando o mundo do ponto de vista espiritual. Eu acho que é essa a trajetória aí de história. Legal. Psicologia e psicanálise, rapidinho. Qual que é a diferença? Tá? A psicanálise, ela é uma área da psicologia, né? Ela é uma das vertentes da psicologia. Existem várias vertentes. Entre as vertentes da psicologia está a psicanálise. Mas hoje tem um curso que ele é um curso livre, ele é até aprovado, tudo, diante de algumas exigências. Então, você faz um curso à parte de psicanálise. Ele não é um curso superior e ele não é um curso que forma psicólogo. Ele é um curso que forma o psicanalista que vai atuar em uma das áreas da psicologia, com um pensamento da psicologia. O psicólogo ele se forma e conhece várias áreas. O psicanalista ele está trabalhando com uma área mais específica, Um que é, setor. que é a freudiana, de Freud e o pessoal ali que pegou esse arcabouço de Freud e foi desenvolvendo essa teoria da psicanálise dentro da psicologia. Entendi. É muito bacana a gente saber, né, a diferença, porque hoje a gente vê bastante psicanalista no mercado, até mesmo dentro das igrejas também, né? E às vezes gera essa dúvida, será que eu vou num psicanalista? Será que eu vou num psicólogo? É bom a gente saber isso. Mas, voltando pro nosso enredo aqui, que é o principal, hoje a gente vai falar um pouco sobre identidade. O que a identidade gera em nós e o que a falta de identidade gera em nós também. Eu acho que é um tema muito relevante, principalmente para nós, né, que estamos aqui no meio cristão, no meio religioso, até mesmo no secular. O que a falta de identidade gera e faz com que a gente tome certas decisões, certas atitudes. E para a gente começar esse bate-papo, pastor, gostaria, assim, da definição identidade. O que significa a palavra identidade quando a gente fala assim, olhando para nós? A identidade ela é bem ampla, né? Se a gente pegar essa ideia de identidade, ela é bem ampla. Então, vamos pegar aqui a ideia de identidade, ampliar ela para depois a gente trazer nessa redução, né? A identidade. Então, existe a identidade de um povo. Então, se você sai do Brasil e vai para a Europa, por exemplo, você chega lá, você tem uma identidade. Qual que é a sua identidade na Europa? Você é brasileiro. Então, você vai lá e fala, vou tentar a vida na Europa, e você acha um trabalho lá e começa a trabalhar. Você é identificado como brasileiro daquele lugar. Então, a sua identidade principal é de país. Apesar de ter gente que fala assim, eu sou cidadão do mundo. Ele é cidadão do mundo a partir do momento que ele começa a andar por muitos países. Mas quando alguém olha essa identidade dele, olha a identidade dele enquanto país, né? E se a gente pensar ainda aqui, né, já trazendo um pouquinho para o histórico bíblico, né, Deus cria a primeira identidade de país com o povo de Israel.
Ele começa criando, fala, ó, esse povo tem uma identidade particular, diferente das outras. Aonde ele for, ele ainda vai ser um israelita e ele ainda vai ser alguém que vai contar a história de Deus, né? Do povo de Deus, né? Então, essa identidade, ela começa como nação. Dentro da nação, a gente vê a identidade de Estado. Então, se você é paulista e vai para o Nordeste, logo alguém vai perguntar, o seu sotaque é de paulista, o seu sotaque é de carioca. Então, a gente cria uma outra identidade que é estadual. Dentro do Estado, a gente tem uma identidade de cidade, né? Que aí tem as competições, cidade contra cidade, um falando uma coisa, outro falando outra. Então, a gente tem identidade de cidade. E aí a gente tem identidade dependendo da cidade, até de bairros. Ah, eu sou do bairro tal, né? E essa é a sua identidade. Mesmo que não tenha nenhuma uma rivalidade entre bairros, mas se você fala, nós somos de Campinas, né? Talvez você está assistindo de outra região, mas se você fala que você é de um bairro de periferia, cria-se uma identidade dentro da sua cabeça. Agora, se você fala que você mora no Cambuí, numa cobertura, eu crio uma outra identidade sobre você já automaticamente, né? Cambuí, para quem não sabe, é um bairro aqui que é tido como de melhores condições financeiras. Então, Classe alta. Classe alta, isso. E depois você tem a identidade familiar, que você tem a sua família e dentro da sua família, aí você tem a sua identidade pessoal. Olha como é amplo. Sim. E como ela vai se reduzindo. Então, e aí chega no ponto de você ter que furar algumas bolhas, mas aí a gente continua falando sobre isso. Enquanto você estava falando aí, eu fui lembrando de algumas situações que eu aprendi até na escola. Que lá na época, né, da Segunda Guerra Mundial, existiam muitos soldados infiltrados em exércitos, né, vamos dizer assim, em nações diferentes, espiões. E sabendo disso, os generais, né, eles criaram uma tática para identificar quem eram os infiltrados dentro ali do corpo do exército, né? Dentro dali dos soldados. E aí eles pegavam, então, um alfinete, uma agulha e espetavam a pessoa. E aí a forma como a pessoa reagia à dor denunciava de que nação que ela era. Por exemplo, a gente, se a gente for espetado por uma agulha, a primeira reação que a gente vai fazer é ai, né? O alemão talvez... Entendi. Entendeu, né? Acho que a galera entendeu aí. Nesse contexto, nessa técnica que lá atrás as nações usavam para identificar os espiões, a identidade ela tem a ver também com a língua materna desde quando a pessoa... A identificação, na verdade, né? Desde quando a pessoa nasceu. E aí o senhor usou o exemplo de regiões diferentes, de bairros diferentes. Às vezes a pessoa nasceu no Brasil, ela vai falar ai aqui, vai falar ai no Maranhão, mas o sotaque vai ser diferente. Essa identidade, ela é formada, então, pelo que eu entendi, ao longo da vida da pessoa? Sim, a identidade nossa em si, ela é formada pela convivência nossa. A primeira identidade nossa, né? Que é essa identidade global, né? Que a gente fala, né? Por exemplo, nós temos um jeito brasileiro de ser que é diferente de outros países, né? Se você for num outro país qualquer, até próximo daqui, você vai perceber diferenças culturais que vai formando a sua identidade de nação, de país. Então, existem coisas do nosso país que não são tão agradáveis, por exemplo, né? Esse hábito de ser esperto, que na verdade não é, mas é um jeito nosso do brasileiro ir se formando em estar sempre procurando levar uma vantagem, tirar uma vantagem. Então, é uma identidade que nós, enquanto cristãos, temos que romper, né? Esse tipo de identidade de, eu vou levar vantagem aqui, levar vantagem ali. Então, mas essa é a identidade de um povo. E, consequentemente, nós trazemos cargas disso, que aí é o que eu falo, de furar a bolha, né? De você tentar sair de algumas identidades que são colocadas para a gente, né? No seu contexto, desde de pequeno, aquela identidade, apesar de culturalmente parecer ser a certa, no nosso olhar cristão, talvez você precise romper essa bolha para sair daquele costume, vamos dizer assim.
Exatamente, é sair daquela... a gente fala que a gente é colocado numa caixa, né? É, na psicologia fala que é o paradigma, né? Mas vamos pegar numa caixa, um modelo. Você é modulado dentro de um contexto. E dentro desse molde, você vai reagir segundo esse molde, que está criando a nossa identidade. A grande maioria das pessoas vão sempre ter esse modelo e reproduzir esse modelo em vários níveis, né? A nível de cidade, a nível de país, a nível de localidade que você vive, né? Por exemplo, um garoto criado num condomínio e um garoto criado num bairro de periferia, eles são Diferente. muito diferentes, né? Eles vão contar a história deles, de como eles brincavam, de como eles viam o mundo muito diferente um do Sim. outro, né? Então, assim, isso vai gerando identidade, isso vai gerando um modelo que muitas vezes nós ficamos presos a ele, pensando pensamentos dos outros, achando que são nossos. Entendi. Então quer dizer, o senhor vai, eu vou fazendo as Aham, perguntas, o senhor sim, vai sim. direcionando aqui. Quer dizer que esses modelos, eles vão definindo alguns tipos de comportamentos que nós temos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida? Sim. Por exemplo, para ficar mais claro aqui até para o pessoal de casa, né? Se eu cresci e eu vivi e cresci na periferia, eu vou ter um comportamento de querer ser alguém na vida e de querer provar para mim mesmo que eu preciso alcançar X lugar ou X meta para ser alguém na vida, para me sentir bem-sucedido. Em contrapartida, se eu cresci numa classe média alta, né, totalmente oposto ali daquela pessoa periférica, né, essa pessoa ela já tem um senso de que ela já é alguém na vida. Então, talvez a competição dela seja mais em alcançar o que o pai dela alcançou e ultrapassar do que ela querer se provar para ela mesma que ela vai ser alguém na vida. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Ou Uhum. não? Consegui. Você acha que vai por aí ou é um outro caminho? Tem esse caminho, né? Às vezes esse é um caminho meio, vamos falar assim, não é bonito de se falar, né? Aham. Mas existe esse caminho, né? Existe o caminho de que o filho daquela pessoa que tem um certo poder aquisitivo, ele estuda melhor, ele come melhor, ele dorme melhor, então ele vai automaticamente ter mais possibilidades. A possibilidade dele frutificar talvez financeiramente e produzir financeiramente é maior, né? Isso não quer dizer emocionalmente, mas Sim, financeiramente é sim. maior do que uma pessoa que é da periferia, que comeu pior, estudou pior e Dormiu mal. dormiu mal. Então, as possibilidades são essas. Aí que entra a individualidade, né? Cada indivíduo vai reagir ao ambiente de uma maneira. Cada indivíduo ele reage ao que foi proposto para ele de uma maneira. Tem uns que reagem pegando o pior dos dois mundos. Tem um que ele é filho de alguém que tem muito dinheiro e vai falar assim, ó, agora eu vou gastar todo o dinheiro do meu pai porque eu não preciso fazer nada. Eu preciso somente gastar, aproveitar isso daqui, né? E tem o pior dos mundos da periferia. O cara fala assim, já que eu não tenho possibilidade mesmo, eu vou traficar, vou matar, vou roubar, porque eu quero ascender dessa forma. Esse é o pior dos mundos, né? Agora, São os dois e os extremos. dois extremos, né? Agora, tem como ser diferente, tem como romper essa bolha. O romper essa bolha que é o difícil, né? Porque nós somos colocados dentro de uma ideia que nós somos aquilo. E a gente, muitas vezes, romper isso é muito difícil. É aquela ideia de que alguém fala assim para você, poxa, como você veio bem vestido hoje, que camisa bonita. E aí eu falo assim, comprei na promoção. Foi o meu tio que me deu. Faz tempo que está no guarda-roupa. Então, é aquela ideia de
não ter a autoestima, né? Que já é Se colocado, diminui. que já é colocado dentro de você. Ao passo que o filho do outro, que já aprendeu diferente, foi modelado diferente, né? O modelo é diferente, ele já vai falar assim, obrigado, gostou? Obrigado. E ele não vai esticar aquela conversa, mas nós temos que sempre justificar. É um modelo que foi colocado dentro de nós, né? Sim. Então, essa questão de, usando esse exemplo que o senhor usou, que eu achei bem legal, esse exemplo de uma pessoa, ela recebe um elogio, ela não consegue lidar ou corresponder de forma que, que ela valorize aquele elogio. Isso pode ser, né? Não quer dizer que é. Porque senão a gente entra num sentido literal aqui do que a gente está falando. Mas isso pode ser que essa pessoa tenha uma falha em algum momento na formação dessa identidade dela. Uhum. Então, eu acho que esse exemplo específico é uma falha na nossa formação mesmo de Social? social. Porque não é um ato exclusivo meu ou seu. É um ato exclusivo de muita gente. Muita gente que a gente está convivendo, que ele recebe um elogio, seja ele por qual via for, né? Eu falei da roupa, mas pode ser um elogio sobre a sua aparência, pode ser um elogio sobre a sua casa. Ele tem sempre um ponto a desvalorizar ou a contar que pagou barato ou que recebeu de uma promoção. Ou seja, a nossa ideia, por mais que a gente não seja aquele esperto de querer levantar vantagem em tudo, mas é um tipo assim, ó, eu levei uma vantagem, porque eu comprei barato, eu paguei barato, eu fiz isso. Então ele quer valorizar pelo ato de ter pago menos, ou pelo ato de não ter. O cara que construiu minha casa cobrou barato. Não foi isso que eu perguntei, eu falei que a sua casa é bonita. Né? E eu não me valorizo por isso. Eu tento me valorizar ainda por aquela outra via, que é a via de, eu fui esperto, eu levei uma vantagem. E aí entra uma questão muito interessante, porque aí você valoriza mais a vantagem que você teve na situação do que a conquista que você alcançou. Por exemplo, nessa questão da casa, vamos dar um exemplo aqui. A gente vai trabalhar com bastante exemplo e o pastor vem com a técnica, né? Com a ciência. O meu sonho é construir a minha casa. E aí eu construo a minha casa e eu vou dar um culto de ações de graça. Vamos dar esse exemplo aqui. E aí o pessoal vai na minha casa, elogia. Nossa, que casa bonita. Nossa, que legal. Nossa, que você fez. Eu vou e falo assim, nossa, você viu? Eu paguei só 200 mil em tudo. O pedreiro pagou baratinho e tal. E aí, em vez de eu valorizar a minha conquista da minha família, a bênção que Deus deu para mim, eu valorizo a vantagem que eu tive sobre aquela situação. Eu sei que a gente está falando de um recorte aqui, desse exemplo que a gente entrou. Mas como isso pode afetar a vida da pessoa a longo prazo? Essa questão da identidade, dela não saber valorizar a conquista, dela não saber valorizar a bênção que Deus deu para ela, mas ela estar valorizando ali a vantagem. Porque a gente pode entrar num ambiente perigoso de que a pessoa, no momento que ela não tiver algum tipo de vantagem, ela não vai estar feliz. Ou ela não vai estar realizada, mesmo ela tendo conquistado. Por exemplo, se ela tivesse tido um gasto a mais naquela casa, 400 mil, talvez ela poderia não estar feliz, que foi o dobro, né? Mesmo com a conquista da casa, porque ela não obteve vantagem. Isso pode influenciar na vida dessa pessoa? Com certeza, aqui nós estamos trabalhando ainda âmbito da identidade de nação, né? Identidade de quem nós somos, né? Eu acho que aí depois a gente consegue trazer um pouco para a identidade pessoal. Mas esse é a nível de identidade coletiva. Vamos falar assim, a nossa identidade coletiva. Eu acredito que isso nos atrapalha bastante. Isso atrapalha bastante a gente enquanto povo, enquanto nação, porque a gente tem sempre essa ideia de que
eu preciso estar tendo uma vantagem ou eu preciso demonstrar uma humildade. Ah, não foi tanto assim que eu gastei, não foi... E quando o mais fácil é simplesmente você aceitar o elogio, né? O mais fácil de tudo era você falar assim, você gostou da minha casa? Nossa, foi sei lá, com lutas, mas eu consegui, olha a minha conquista, por isso que eu estou fazendo esse culto de ação de graças hoje. Isso traria um senso de gratidão muito maior, o senso de que eu sou grato pelo que aconteceu, e as pessoas viriam isso com muito mais gratidão, e simplesmente não teria que dar toda uma explicação, mas nós somos sempre o da explicação, nós somos sempre o da vantagem, e isso acho que nos atrapalha enquanto nação, sim, de progredir para outros lugares, porque aí eu fico sempre em busca da oportunidade, né? Em busca daquilo que eu vou levar vantagem, daquele cara que cobra mais barato, da promoção. E aí, às vezes, a gente compra uma promoção que não existe, às vezes a gente acha um pedreiro que não faz o serviço direito, e às vezes a gente acaba pagando duas vezes, né? Sim, era exatamente aí que eu queria chegar, porque a falta dessa admissão que fala, de admitir fácil que a casa estava legal, faz você querer levar vantagem em tudo. E às vezes situações vai fazer com que você não leve vantagem. Muito pelo contrário, né? Com que você tenha, às vezes, algum prejuízo, porque na ambição de querer levar vantagem e pagar mais barato no pedreiro, talvez você vai ter prejuízos ali, você vai gastar mais com massa, vai gastar mais quebrando uma parede, e isso pode atrapalhar a vida da pessoa. Só que eu achei interessante que você falou que da identidade no âmbito social, que é um dos exemplos, né, que a gente usou aqui. A gente poderia falar de vários. Então, tem a identidade sem ser nesse âmbito social, que é mais a pessoa sozinha ali, isolada, mais o indivíduo. Então, aí você puxa um pouquinho mais, você vem para a sua identidade de família. Então, quando você puxa para a sua identidade de família, esse é o principal construtor nosso. A família, ela é construída pela sociedade, que é construída pelo país em geral. Então, é uma crescente. São camadas. São camadas crescentes de comportamentos que a gente tem. Por mais que a gente tente fugir disso, a gente é sempre influenciado socialmente. Agora, quando a gente diminui um pouco, a gente vem para a nossa construção, para a nossa identidade familiar. E aí a gente começa em outros problemas que são mais a nível pessoal. O meu pai era extremamente grosseiro. E eu fui criado, e quando eu me vejo com a minha família, eu também sou extremamente grosseiro. O meu pai tinha um vício, eu não tenho o mesmo que ele, mas eu tenho outro. A minha mãe tinha um ditado popular que ela sempre dizia. Aí você fala, mas só um ditado popular, né? Aí o ditado popular é assim, pobre nunca se coloca junto com rico. Então você tem que aprender isso. Pobre nunca vai sair do que nós somos. Então você compra esse ditado popular e quando você está começando a galgar alguns lugares, você lembra do ditado e fala assim, eu preciso ser fiel àquilo que a minha mãe falou. Você cria um bloqueio. Você cria um bloqueio. Você não fura aquela bolha, você está preso naquele molde, naquele modelo de família, né? Que ele pode ser tanto prejudicial à sua família, né? Que vai se construir, eu casei agora, tenho... eu, minha mulher e meus filhos, né? Você que está para casar agora, né? E quais os modelos que eu quero trazer para minha família e quais os modelos que eu quero deixar para trás? Quais os ditados que eu quero que sirvam para minha família, mas qual eu não quero levar para minha família, né? Então, essa é uma outra construção, que é a construção de família, né? A identidade de família. Então, cada família tem a sua identidade, cada família tem o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, que vai nos modelar. Esse é o principal modelo para o indivíduo. Individualmente, esse é o último lugar antes de eu chegar no indivíduo. É o modelo de família. Entendi.
Você tava falando aí e eu lembrei daquele filme do Divertidamente, o 2. O senhor já assistiu ou não? Já. E eu não tinha assistido o 1, aí eu assisti o 2, fui acompanhar a Milena, que ela tá cursando, né, psicologia. Ela falou, não, tem que assistir esse filme. E uma coisa que eu achei interessante é que as convicções da pessoa, do personagem ali, ela é criada ao longo da vida, né? Desde a infância, e ela vai criando convicções boas. Que nem a mãe daquela criança, quando ela era criança, ela falou, se eu não me engano, ela falou assim: Você é uma boa menina. E aí criou ali uma convicção. Uhum. Você é isso. Coisas boas, né? E criou ali uma convicção. E ao longo do filme, é, ela acaba tendo ali a ansiedade, né? Que é uma nova emoção que o filme trata como emoção. Aí o senhor pode falar depois se é ou não. E aí essa ansiedade, ela começa a gerar novas convicções nessa criança. Então, ela toma uma atitude ali no filme que aquela convicção de que ela era uma boa menina é trocada por uma convicção de que ela é uma menina ruim, porque ela tomou aquela atitude. É, é mais ou menos isso que o senhor quis dizer na questão familiar ali, de criar convicções e essas convicções formam a identidade da pessoa? Acho que foi bem perfeito. Assim, você ter pego o filme, porque o filme muita gente assistiu, o filme é muito bom. Ansiedade, ele é um dos sentimentos que tem, né? A gente, é o que eu falo, né? Eu tenho um vídeo sobre isso. Se você quiser assistir, tá lá no Ah, YouTube. então vamos fazer assim. No final desse podcast aqui, a gente vai colocar no cardzinho lá o vídeo do pastor falando sobre isso. Aí acabando aqui, você já clica e já sai expert no assunto. Isso, sobre o filme Divertidamente, aí eu dou umas palhinhas lá. Então, assim, a ansiedade, ele é um sentimento que ele está em todo mundo. O problema é o transtorno de ansiedade, né? Que aí é um degrau a mais de tudo isso. Mas é isso. Na primeira infância, né, segundo a psicologia, é onde a gente cria mais as nossas convicções, onde a gente aprende mais, aonde a gente cria também os nossos traumas, mas aonde a gente cria as nossas seguranças. Então, essa primeira infância de 0 a 5, de 0 a 7, é onde nós estamos criando maiores convicções. Não que depois a gente não possa, como aconteceu no filme, trocar elas, né? De uma convicção que ela tinha, que ela era uma boa menina, para que agora eu fui uma pessoa má e agora eu já não Agora eu sou sou mais. isso. Agora eu sou isso, né? E então esse tipo de coisa que acontece vai criando as nossas convicções e a nossa identidade. A nossa identidade, por isso que eu falo que a família ela é fundamental na criação dessa identidade, de que o seu caráter vai se formando, né? O pai sempre falou, você tem que ser trabalhador e não pode roubar. Então, você fala, aprendi, eu não posso roubar. Só que você aprendeu também que tudo você vai ganhar com muito trabalho. Ditados, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, eu não posso, de repente, investir na bolsa de valores, porque o dinheiro pode vir fácil, aí ele vai embora fácil. Então, a gente vai criando essas convicções, tanto positivas como negativas, elas vão criando e vão formando a nossa identidade pessoal, e aí juntando com tudo que eu sou, né? A criação de Deus, né? Eu tenho a criação, que ela é social, mas eu tenho uma criação de Deus também dentro de mim, que vai criar a minha identidade, o meu próprio jeito de ver o mundo, né? E esse jeito de ver o mundo, ele é muito interessante, porque você vê dois garotos sendo criados juntos, no mesmo bairro, com o mesmo tipo de configuração de família, um se torna alguém relevante e o outro se torna alguém que talvez não tenha, se torne a mesma profissão do pai, faça as mesmas coisas que está ali, ele não consegue furar a bolha e o outro conseguiu furar a bolha. Aí é o individualismo, né? Sim. Então, a gente está tratando aqui desse exemplo de onde dois irmãos, eles crescem na mesma família e um rompe a bolha e o outro não. Foi mais ou menos isso que o senhor quis dizer? Pode ser dois irmãos. Vamos pegar Tá. dois irmãos. Eu coloquei como no mesmo bairro, mas pode ser dois irmãos. Um rompendo a bolha e o outro não.
apesar de que aqui a gente precisa deixar um parênteses aqui, senão se algum psicólogo ver isso aqui vai falar assim, não é isso, né? Irmãos, então assim, vamos supor, você tem um irmão que tem 15 anos, você tem um pouquinho mais de 15, acredito eu. Então, 17. 17. Vamos pegar essa diferença, 17, 18 anos. 3 anos de diferença de um para o outro, o rio não é mais o mesmo. A configuração é diferente, né? O pai já não é mais o mesmo, não pensa mais igual, a mãe não pensa mais igual, o país já não está com a mesma economia, o emprego do pai não é mais o mesmo, então muda. Dinheiro não vale mais a mesma coisa. Exatamente, a configuração mudou, então pode ser que mude também o outro. E aí que vem a individualidade. O indivíduo, ele tem aquele olhar de falar assim, poxa, o modelo é esse, mas como que eu vou romper esse modelo? Como que eu vou romper esse modelo e achar uma nova alternativa para que eu possa viver diferente do que os meus pais viveram, ou eu possa viver a maioria das coisas igual aos meus pais, mas fazer coisas diferentes. E isso eu falo a nível financeiro, porque às vezes as pessoas acham que a gente está falando só a nível financeiro, que não, você vai ficar bem de vida, né? Porque às vezes a família ela é bem financeiramente, ela é bem estruturada financeiramente, tem uma boa casa, um bom carro e tem come bem, se veste bem, mas a vida emocional dessa família é desregulada. O pai trabalha demais, não para em casa, nunca vê os filhos, não foi criado pelos filhos. Às vezes não é nem o pai nem a mãe que cria o filho, a mãe é alienada da vida familiar, ou seja, a estrutura familiar a nível financeiro está muito boa, mas a nível emocional está muito ruim, né? E inteligência financeira não é inteligência emocional. E acho que é isso que a gente precisa entender. Mas quando essa família ela tem uma estrutura e você fala assim, tá, até aqui essa estrutura me ajudou muito, mas agora eu quero alcançar novos lugares, né? Tanto financeiramente como emocionalmente. Você precisa romper esse paradigma, essa caixa e falar assim, eu vou fazer diferente. Como eu faço isso? Como eu rompo essa caixa? Como eu rompo esse molde, esse modelo que foi criado para mim? É essa que é a grande questão do individualismo, né? De ser um indivíduo e agir como indivíduo. Então, eu acho que a gente está chegando num ponto bem bacana, porque a gente construiu esse conceito, por mais superficial que seja, que eu acho que é muito mais profundo do que isso, mas acho que o pessoal em casa já deu para entender como que é formada a identidade da pessoa no âmbito nação, depois cidade, depois social, né? O âmbito social, depois familiar e ali o indivíduo. E aí a gente usou esse exemplo dos dois irmãos, que um consegue romper a bolha e o outro não. Que não necessariamente é porque um é melhor do que o outro, mas porque um rompeu a bolha e o outro não. E por que eu estou reforçando essa parte aqui? Porque agora eu queria entrar na parte espiritual do negócio. Porque a gente começa a entrar numa questão de comparação. Então, nós temos dois irmãos, onde cada um tem a sua identidade. Talvez até esse momento não houve comparação, vamos dizer assim, no sentido financeiro, no sentido profissional. Comparação emocional, meu pai gosta mais de você do que de mim, isso sempre vai ter, né? Eu acho que não... Acho que todo irmão vai sempre ter essa sensação, que é uma sensação, acredito eu, na maioria das vezes. Mas, quando um desponta e o outro não, a gente começa a ter um tempero novo que é a comparação. Como que essa questão da comparação ela pode afetar a identidade do indivíduo? Então, aí é muito, muito particular mesmo, né? Esse afetar, como isso vai afetar, como vai afetar um e como vai afetar o outro. O de um se sentir muito melhor que o outro e aí ele rompeu a bolha, mas ele ficou arrogante, se sentindo melhor que toda a família, né?
e o outro se sentindo inferiorizado. Então, são maneiras de ver o mundo. Mas eu acho que em tudo isso cabe a ideia de que a maneira de romper a bolha, uma é essa, né, que você falou, né, mais no âmbito espiritual, né? Eu acho que uma coisa é você entender ali, né? Até aqui, a minha história foi essa. Mas a minha história com Cristo, a minha história entendendo o exemplo de quem é Cristo, agora começa a ser outro. Agora eu começo a contar diferente. Então, eu tenho o meu exemplo de pai, que pode ser ruim, pode ser médio ou pode ser ruim. Ou pode ser bom. Pode ser ruim, pode ser médio ou pode ser bom. Mas ainda, além disso, eu tenho um outro pai, que ele é um exemplo acima do meu pai. Que ele tem uma outra configuração que pode me fazer contar uma outra história diferente, né? Jesus, ele é nosso irmão, que a gente diz, né? Temos ele como irmão, né? Filho do mesmo pai, né? Mas ele também é pai, né? E ele como exemplo, como testemunho, ele é o nosso exemplo maior, né? E ele é eu acho que uma das grandes maneiras da gente romper com alguns ciclos, né? Ciclos, às vezes, de palavras, de ciclos de famílias desestruturadas, eu rompo em Cristo. Né? Por isso que eu quis entrar nessa parte espiritual. Porque tem a parte espiritual boa, que a gente vê Deus, né? Na nossa vida, o Espírito Santo, Jesus, essa identidade. Mas tem a parte espiritual ruim, que é Satanás jogando pensamentos e querendo que a gente crie, através desses pensamentos que ele joga, convicções a respeito de nós. Hoje, na vida cristã, né, no nosso dia a dia, na igreja, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, esses pensamentos que muitas vezes chegam até nós, pensamentos malignos, o senhor vê como uma forma de Satanás tentar destruir a identidade que já foi gerada em nós? Eu penso assim, que Satanás ele está sempre agindo diante das nossas fraquezas, diante daquilo que nós temos como fraqueza. Apesar de que se uma família, né, vamos pegar aqui no âmbito familiar, existe uma esposa que já desanimou, não segue mais o evangelho. Os filhos já não estão mais seguindo o evangelho, mas tem um pai que está ali resistindo bravamente em continuar indo para a igreja, em continuar lendo a palavra, em continuar na presença dele. Aquele ali é o ponto a ser atacado, porque destruindo ele, destrói todo o ciclo familiar, né? Então, dentro do forte, dentro daquele que é o mais forte, o ponto de resistência, ele vai procurar as fraquezas daquele ali. E as fraquezas dessa pessoa pode estar num pensamento. Poxa, não vale a pena mesmo. Ó, minha mulher já não confia na igreja, em Cristo. Meus filhos desanimaram. Para que eu vou continuar? E abandonar. Então, são pensamentos, são maneiras de Satanás agir, né? Ou de uma maneira sexual, ou de uma maneira de fé, né? Porque você pode estar falando assim, então, acho que essa igreja aqui não é o que me serve, acho que eu deveria procurar uma outra igreja que tenha uma unção maior, que tenha Então, aí eu começo a pular de igreja em igreja, e aí eu trago mais desânimo no meio da minha família, porque nem eu tenho mais segurança. Então, eu acho que Satanás age nisso. No meio dos fortes, ele procura a fraqueza daquele forte. Para desestabilizar todo... Isso. Às vezes um sistema que já está desestabilizado. Né? Legal. E como que a gente, o senhor como pastor, eu como cristão, como que a gente identifica que a nossa identidade diante de Deus, porque, como o senhor abriu falando, né, sobre a identidade, Deus escolheu um povo para ter uma identidade e que esse povo representasse a Deus. Então, o povo de Israel, automaticamente a gente lembra povo de Deus, né? É assim que a gente fala. Nós, como os gentios, que nós fomos alcançados através de Jesus, nós nos tornamos também o povo de Deus.
Então, tô construindo aqui. Então, a gente é o povo de Deus e nós temos a identidade de que nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, né? Como e quando que a gente pode identificar que essa identidade de ser filho de Deus, de ser povo de Deus, pode estar sendo roubada de nós? Ótima pergunta, né? E é uma pergunta que a gente está sempre tentando achar esse lugar, né? Quando nós estamos sendo roubados da identidade de Deus, né? Isso começa a vários níveis, né? Quando eu me sinto já deslocado da identidade mesmo de Deus, né? Poxa, será que realmente Deus está falando comigo? Será que eu estou ouvindo mesmo a voz de Deus? E então são lugares que você vai começando a ser roubado disso. E aí vem a esse nível, né? De começar a entrar nas suas fraquezas, a entrar no lugar que você não tem tanta resistência. Então ele vai procurar, porque as minhas tentações são diferentes das suas. E eu digo assim, que até os meus pecados são diferentes dos seus. Porque às vezes o que me leva a pecar nem é pecado para você. Às vezes o que pode me levar a pecar por exemplo, eu quero ir no show do Chitãozinho e Chororó. Poxa, e aí eu, como pastor, olho para você e falo assim, você quer ir no show do Chitãozinho e Chororó? Eu dou uma olhada e falo, pô, eu lembro das músicas deles, fora umas sofrências lá, uns negócios, não tem nada demais. Vai lá, não tem problema nenhum. E aí você chega lá, só que você tem uma idolatria por eles, que eu não percebi. E eu falei para você que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Estava tudo bem para mim. Se eu fosse, estaria tudo bem para mim. Mas não estava tudo bem para você. Então, o que eu digo assim, né? Diante dessa identidade, né? Então, Satanás vai estar sempre procurando essas maneiras A sua fraqueza de como eu te atinjo. E, às vezes são por meios simples e às vezes são por meios sofisticados. Mas eu acho que a grande armadilha dele é sempre assim: eu atinjo o pessoal, mas a intenção dele é atingir a família. Eu atinjo a nível pessoal, porque atingindo a nível pessoal, eu atinjo a família. Se eu desestabilizo o Lucas, se eu tiro ele da presença, né? Em breve você vai estar casado, a Milena automaticamente vai desanimar. Automaticamente eles terão filhos que não vão estar na presença de Deus. Então eu desestabilizei um para desestabilizar uma família, para desestabilizar uma cidade, para desestabilizar um país, um estado, um país. E aí a gente vai vendo que esse ciclo ele vai crescendo. Mas a grande sacada de Satanás hoje, nos dias de hoje, é a família, né? Eu desestabilizo pessoas, porque ela desestabilizando pessoas, ela vai desestabilizar famílias. E aonde não existe família, não existe cidade, não existe estado, não existe país, existe o caos. A gente está chegando num ponto bom aqui da conversa. A gente tá ficando legal. Isso é muito interessante, porque a gente olha para as famílias formadas hoje, tanto na igreja quanto fora da igreja, na maioria das vezes, sempre tem a ausência do pai ou a ausência da mãe. E aí aquela família, aquele filho, ele cresce sem a figura da mãe ou sem a figura do pai. Isso, lá na frente, pode trazer consequências, e aí eu não estou nem falando de identidade, estou falando consequências para o social, porque aquela pessoa, às vezes, ela não acredita mais no casamento. Vamos supor, aquela criança que viu os pais se separando e ela teve um sentimento de órfão, né? Ela se sente órfã, e aí ela fala, não vou casar, porque casar não vale a pena. Usando esse exemplo, o senhor acredita que Satanás está trabalhando exatamente nesse ponto? Antes Claro, ele vai trabalhar ali no indivíduo, né? No individual, tanto do marido, quanto da esposa, quanto dos filhos, de maneira simultânea. Mas, então o senhor está falando, para a gente exemplificar aqui e contextualizar,
que o foco principal de Satanás é sempre alcançar a destruição da família. Porque ele destruindo a família, ele consegue desestruturar até mesmo uma sociedade. Uhum. É, porque quando eu desestruturo a família, automaticamente eu estou desestruturando o indivíduo. Sim. O indivíduo, nós fomos feitos para viver em família, né? Se a gente pensar o Éden, ele foi projetado em família. O Éden, Deus já traz a mulher para que ela forme um casal e o casal forme filhos. Então, a estrutura básica é a família, né? Quando eu desestruturo uma família, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma separação através de um adultério, de uma traição em que tenha 2, 3 filhos. É, aquele problema já se espalhou por todos. Não é um problema do casal. Alcançou todas as pessoas. Alcançou todos. Os 5 indivíduos vão ser afetados, de alguma maneira. De alguma maneira, dependendo da idade dele, eles são afetados. Então, a família é afetada, o indivíduo é afetado, e aí a sociedade começa a ter eu não quero usar a palavra defeito, mas começa a ter algo que está fora do lugar. E ela começa a gerar outros indivíduos que já não são mais, não funcionam dentro dessa engrenagem, né? Que a gente acredita, e aqui falando muito pastoralmente, muito como pastor. A gente vê a engrenagem da família deixando de funcionar como ela foi projetada para funcionar, e aí a gente começa a ter os inúmeros tipos de famílias, né? Hoje a família, a nível de psicologia, ela é muito mais ampla, né? Existe a família que é a família patriarcal, que a gente fala, né? Do pai, mãe e filhos, e existem inúmeros outros tipos de família. Isso, com certeza, a longo prazo tem um efeito social, e esse efeito social nós vamos só entender ele muito mais à frente, aí, qual o efeito disso. Eu acho que a igreja, eu acho que o povo cristão, o novo povo, né, que é chamado aí para ser nação, né, só que já não é uma nação terrena, mas é uma nação espiritual, né, essa nação, ela é chamada para ser diferente, né, e nós temos que tentar, de todas as maneiras, manter essa estrutura que foi Deus que criou. Sim. Não, isso é muito interessante. Por que eu entrei nesse ponto aqui? Porque antes de ontem, no domingo, foi o Dia dos Pais. E aí a gente tem em maio o Dia das Mães, né? E aí a gente pega pessoas que cresceu ali sem a figura do pai, sem a figura da mãe. E às vezes essa pessoa ela chega na igreja daquele jeito, sem acreditar nessa questão da família. Às vezes ela não tem um sonho de ser mãe porque respingou aquela situação nela, né? Ou às vezes ela não tem um sonho de criar uma família, né? De ter filhos por conta de todas essas questões. Estamos usando situações aqui. E por que eu estou falando disso? Quando essa pessoa, usando o exemplo do senhor, que teve uma separação por adultério, e aí ele teve os 3 filhos, que essa situação atingiu os 3 filhos. Só que eles já cresceram longe da igreja, longe da comunidade cristã. E aí eles vêm a ter um encontro com Cristo e chegam até a igreja. Quando eles se deparam com esse modelo de família, com essa ideia já formada, como que nós como igreja temos que reagir e como que nós como igreja podemos ensinar essas pessoas que sim, nós podemos ter família, nós podemos voltar porque esse é o plano de Deus, nós podemos ser pais, nós podemos ser mães e nós podemos ter filhos, porque esse é o plano de Deus. Como que a gente coloca isso na cabeça dessas pessoas que já têm essa marca? Acho que colocar isso na cabeça das pessoas é muito agressivo. Mas como que a gente faz com que ela entenda a importância da família para Deus? Esse é uma missão, acho que acaba sendo individualizada, né, por cada igreja olhar isso e falar assim, olha, eu tenho um novo desafio dentro da sociedade, que às vezes, arrumar alguns estragos que foram feitos, né? E aí, acho que a gente pode olhar como um problema nosso,
enquanto igreja de Cristo, né? Que a gente traz essas pessoas para dentro, põe ela no banco e a gente espera que tudo dê certo, né? Na verdade, a gente iria precisar repensar esse modelo de rever, né? Rever o conceito, como que esses conceitos foram criados e como nós podemos reverter tudo isso, né? Para que essa pessoa possa ter o antes de Cristo e depois de Ser Cristo. curada, né? Ser curada. Quem eu sou? Qual é a minha identidade com Cristo? Como eu faço para ter a minha identidade com Cristo? É claro que eu acho que vai ter irmãos aqui que vai falar assim, poxa, mas eu aprendi isso dentro da igreja, através dos cultos, das palavras e das pregações. E eu acredito nisso também, que Deus pode ministrar e pode mudar muito o caráter da pessoa através dessa ministração da palavra. Mas tem uma outra parte que ela não consegue chegar, né? A palavra é lançada, mas ela não consegue alcançar isso em profundidade. E aí eu acho que é esse discipulado de pegar da nossa famosa escola dominical, né? Que ela está tão em desuso, mas que ela deveria ser reativada. E esse indivíduo, no geral, para que a gente recuperasse essa identidade cristã, para que tivesse um povo cristão com a identidade de uma nação que é eterna e não uma nação que é perecível aqui no nosso meio. Sim, e tudo vem daí, né? Eu lembro daquela passagem que Jesus, ele é levado até Pilatos e Pilatos fala assim, você é o rei dos judeus? E Jesus fala assim, tu o dizes, né? E o que Jesus estava querendo falar assim, vocês que estão falando, né? Não fui eu que me coloquei como rei. Só que aí a gente vai um pouco mais lá para trás. Quando Deus ele escolhe um povo, né? E através de Abraão, ele dá a promessa ali para Abraão e fala que ele seria pai de multidões. Ele leva Abraão até a terra e aí passa o tempo, depois vem Moisés. Ele cria ali, Deus, né? Cria ali um código de cultura. A gente vê Deus criando esse povo, ensinando esse povo e com os mandamentos, né? Criando essa cultura com a forma com que esse povo deveria agir. A gente vai chegar lá na pergunta. E aí depois vem Jesus, né? Ou seja, a gente está falando do povo hebreu, que mais para frente viria a ser povo judeu. Que hoje, né, é o povo judeu. E aí mais para frente vem Jesus, morre numa cruz, ressuscita, e através dos ensinamentos de Jesus, ele deixa claro que não só mais o povo judeu seria o povo de Deus, mas os gentios, assim como a gente citou aqui, que hoje nós somos os gentios. Então, nós somos o povo de Deus, e nós temos um comportamento e temos uma cultura. E nós temos uma identidade que foi gerada por Deus e foi talvez regenerada por Jesus em nós, né? A identidade foi gerada por Deus no código de cultura ali que ele estabelece ao povo de Israel através de Moisés e foi regenerada em nós, assim como nós fomos regenerados em Cristo. Eu acredito que essa cultura ela começa, né, dentro de nós a gerar essa identidade. Estou já chegando lá. Quando nós nos deparamos nos dias de hoje, nós vemos que existem pessoas que estão na igreja, que estão querendo viver uma vida como cristãos, mas não estão querendo viver dentro daquela cultura que Deus determinou. Dentro daquela identidade. Porque nós somos definidos e nós temos que, por definição, por essa definição, ter alguns tipos de comportamentos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso e com toda essa construção? Que é a minha pergunta agora para o senhor. Como que a gente enfrenta situações com pessoas que querem distorcer a identidade que Deus já colocou sobre nós nos dias de hoje? Porque nós temos uma identidade. E quando chegam pessoas que querem distorcer essa identidade,
através de novos comportamentos, novos costumes e querem trazer isso para dentro da igreja. Como que a gente combate isso? Aí me remete muito a essa ideia, né, essa construção sua toda, ao povo da Babilônia, né? A Babilônia, a maneira dela conquistar era assim, os outros conquistavam e levavam escravos. A Babilônia, ela conquistava e miscigenava o povo. Então, ele pegava um pouco de judeu e levava para o Egito, um pouco de egípcios trazia para Israel, ia miscigenando as nações para que ela perdesse a identidade e perdesse a cultura. Talvez nós vivemos esse tempo de que a nossa identidade está sendo miscigenada por várias ideias e vários conceitos de Jesus ou de reino, né? Só que quando a gente entende, né, que nós somos um reino e que ele é independente, né, que ele tem a sua soberania, o reino de Deus ele é independente e tem a sua soberania. Então, se ele é um reino independente, se ele tem a sua soberania, assim como o Brasil tem as suas leis, né, a Inglaterra dirige de um lado do carro e nós dirigimos do outro. São maneiras diferentes de ver. Eu não posso pegar um carro, né, no Brasil e pôr o volante do lado direito. Ou Isso não vai dar problema. Isso, vai dar problema, porque eu estou vivendo fora da lei que o meu país impõe. Então, quando eu pego e faço as minhas leis dentro do reino de Deus, eu estou infringindo uma lei maior, que é a lei do país. E eu estou infringindo a lei do rei. Porque o rei, ele é o dono do reino, ele que determina as regras do reino, e é ele quem faz o que funciona no reino. Então, a partir do momento que eu quero viver segundo o meu entendimento de reino, eu já não obedeço mais o rei. Então, eu me rebelo contra o reino, né? Então, a gente começa a ver isso, né? Que eu vivo no reino, né? Aí eu volto na ideia lá do começo, né? Da construção do começo, em que eu coloquei uma outra nação dentro ali, um outro povo ali dentro para mudar a cultura que existe ali dentro, né? E isso foi falado pelos discípulos, foi falado por todos, que o reino tinha que ser modificado, né? Que haviam pessoas tentando modificar o reino, né? Entrando culturas, e isso foi desde sempre, né? Desde sempre, desde os apóstolos, existia culturas tentando modificar a palavra de Deus. E eu acho que hoje a gente tem que ter esse entendimento também, de voltar à cultura do reino, voltar à cultura dos discípulos e voltar à cultura de Jesus dentro do reino de Deus. Consequentemente, dentro de tudo isso, voltar à nossa identidade como povo de Deus, né? E quando a gente fala identidade, eu falo de comportamento também. Porque muitas vezes nós sabemos a nossa identidade como povo de Deus, mas nós não nos comportamos como, né? Por exemplo, eu lembro quando eu era menor, quando eu era criança, eu sou nascido e criado aqui em Campinas, mas os meus pais são cariocas. Eu lembro que eu ia visitar o meu pai nas férias da minha escola e eu ficava um mês e meio lá às vezes. Só que o pessoal lá, eles ficavam me zoando porque eu falava por quê? Porque eu falava mais e não mais, né? E ele falava, olha lá o paulista, do jeito que ele fala. E mesmo eu sabendo que, sim, eu era paulista, que eu nasci em Campinas, que a minha naturalidade era campineira, eu me enquadrava dentro daquela situação para falar igual eles. Mas por mais que eu tentasse, eu nunca ia conseguir chegar a falar igual eles. Eu acho que acontece. Estou falando de identidade. Eu sabia quem eu era, eu sabia qual que era o jeito certo de falar, o jeito certo de pronunciar conforme a minha cultura, conforme onde eu cresci, mas eu tentava me enquadrar naquela situação, naquela cidade. Isso acontece de pessoas que vêm de lá para cá também e crescem aqui. O que eu estou querendo dizer, com base nisso que o senhor falou? Que hoje também eu vejo que existem pessoas que sabem que são filhas de Deus, porque está sendo pregado isso, sabem
que existe um comportamento, mas ela ainda insiste em se enquadrar em comportamentos e sotaques, vamos dizer assim, do mundo secular. E aí a gente já está encerrando, mas a minha última pergunta para a gente encerrar, e depois a gente pode até fazer uma parte 2 sobre isso, que dá pano para manga, né? Como que a gente pode chegar nessas pessoas e mostrar para ela que o sotaque do mundo não cabe aqui dentro, que ela não precisa mais se enquadrar e tentar ficar se enquadrando naquela situação, igual eu tentava me enquadrar ali para tentar ser parecido, né, com os cariocas. E isso só gerava mais problema para mim, porque quanto mais eu tentava me enquadrar dentro deles, mais eu ia perdendo a minha identidade. Eu ia negando a mim mesmo a minha identidade. Quando a gente está reproduzindo coisas do mundo dentro da igreja, eu vejo que é a mesma coisa. A gente está negando a identidade ou renegando a identidade que a gente já sabe que a gente tem. Como que a gente faz essas pessoas que fazem isso entender isso? Que se elas continuarem tentando reproduzir comportamentos mundanos, vai chegar uma hora que elas vão perder essa identidade. Aí você passa a ser o estrangeiro vivendo no meio do outro povo, né? Você está vivendo como estrangeiro, né? Eu não tenho os comportamentos que são, ou a fala, os comportamentos que são próprios daquela nação, né? E eu nem digo assim de jargões, de crentez, né? Mas assim, mesmo comportamentos, mesmo de santidade, né? Da identidade do que Cristo nos propôs, né? De viver segundo os mandamentos do reino. E não somente palavras, né? Mas viver segundo os mandamentos do reino. Eu acho que a maneira que a gente precisa, para voltar, é entender que o molde inicial, ele é perfeito. Que o modelo inicial, ele é perfeito. O modelo inicial é Cristo. O modelo inicial é a vida que os apóstolos viveram. É nesse modelo que nós precisamos nos basear e nos voltar. Como que a igreja, então, vai fazer isso? Pregando Jesus. E pregando que Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a vida, e que é nele que nós temos que nos basear. Às vezes a gente se prende muito a palavras que são mais humanistas, né? Para agradar o ser humano que está ali dentro da igreja, do que para levar a palavra de Deus em si. Então, eu acho que a grande ideia vamos voltar ao modelo inicial, porque ele é o perfeito, e ele deu sempre certo, e é ele o que vai continuar dando certo. Com um agravante, eu acho, que se nós não fizermos isso, nós somos fadados a sucumbir, não Cristo, mas a igreja nesse modelo. Cristo não, mas a igreja nesse modelo que ela se coloca. Então, é voltar ao modelo original. Acho que essa é a grande sacada. Muito bom, porque se o modelo original é perfeito, não tem por que a gente tentar ficando reproduzir o modelo de outras nações, de outros costumes, né? Bom, gente, muito bom esse papo com o senhor, foi esclarecedor. Eu nunca tinha olhado para o assunto identidade com essa ótica de camadas, né? Individual, familiar, social, nacional, sul-americana, né? E é muito bacana. Eu acho que dá pra gente gravar aí mais uns assuntos para falar mais sobre isso, que eu acho que hoje é um dos grandes problemas. E acredito que é uma das grandes ações de Satanás nos dias de hoje, é tentar desestruturar a nossa identidade. Igual o senhor falou, né? Pregar mais sobre isso, falar mais sobre isso, eu acredito que a gente vai conseguir voltar, não que a gente tenha saído, mas conseguir relembrar e conseguir praticar mais os comportamentos de uma nação que já tem uma identidade, que é a nação de Cristo, e é onde nós vamos morar para sempre, né? Na eternidade. Então, vamos se despedir? Isso aí, foi um prazer estar aqui, legal o papo, né? A gente poderia esticar mais, mas já esticamos bastante, né? Sim. E bacana, foi bom estar aqui com vocês aqui. Benção, obrigado pelo convite e eu espero o próximo.
Tamo aí. Se você gostou, se você achou interessante esse papo, se você achou interessante esse assunto, comenta aí embaixo, nos comentários, interaja, porque conforme a sua interação, a gente consegue puxar mais insights, puxar mais ideias e alcançar com mais propriedade o público que a gente está falando, né? Então comenta, engaja bastante aí nos comentários. E não esquece, vou colocar aqui no final do vídeo o link do vídeo do Pastor Marcos falando sobre o filme Divertidamente, para você ter esse contexto aí fixado na sua vida. Amém? Muito obrigado. Te esperamos na próxima quarta-feira com o nosso próximo podcast. Curte, comenta, compartilhe, porque eu tenho certeza que pessoas serão impactadas com esse assunto. Deus te abençoe. Até a próxima.